Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Este texto nos faz voltar um pouquinho na história. Um pouquinho antes aqui deste momento, dessa pergunta, Jesus, ele havia descido ao monte da transfiguração. Logo em seguida havia curado um endemoniado. E depois então voltado a Cafarnaum. No caminho ali, já em território da Galileia, Jesus ele anuncia sua volta a Jerusalém. E ao Jesus anunciar a sua volta a Jerusalém, neste momento, os discípulos ficam inquietos. Os discípulos imaginavam que quando Jesus anuncia sua volta a Jerusalém, os discípulos imaginavam que naquele momento, Jesus anunciaria o seu reino terrestre. Como falei recentemente, há 2 sábados atrás, os discípulos entendiam que o reino de Deus seria nessa terra. Os discípulos estavam aguardando um momento aonde Jesus entraria em Jerusalém. E ao entrar em Jerusalém, anunciaria o seu reinado. E é interessante que o contexto aqui de Mateus nos mostra, e por isso eu digo que Mateus conta a história, ou conta a história. O contexto aqui nos mostra que agora no capítulo 21 do livro de Mateus, no capítulo 21, logo ali no início, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Capítulo 21, no versículo 1, diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondeu-lhe, que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelos caminhos, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o procediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. É interessante que em Mateus 18, os discípulos perguntam quem é o maior. Em Mateus 17, Jesus anuncia que estaria voltando a Jerusalém. Os discípulos então imaginam, chegou o momento. Jesus vai anunciar o seu reino. E agora o capítulo 21 nos mostra o acontecimento. As pessoas ali agora, vendo Jesus entrar dentro de uma cria, numa jumentinha, assim como o profeta dizia, da mesma maneira que os líderes, que os reis entravam, Jesus agora estava entrando em Jerusalém. E agora, com toda certeza, os discípulos tinham a certeza que Jesus anunciaria o seu reino terrestre. Porém, como falei na mensagem passada, o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus é celestial. O reino de Deus não era apenas para os judeus. O reino de Deus é universal. Mas em meio a este contexto, e em meio ao capítulo 21,
aparentemente estava se confirmando. Jesus anunciaria o seu reino terrestre. Mas na verdade não. Em outras palavras, quando chegamos a Mateus 18, no versículo 1, quando os discípulos perguntam: quem é porventura o maior no reino dos céus? Em outras palavras, existia uma confusão armada na mente dos discípulos. Eram 12, mas quem seria o abaixo do rei? Quem seria o primeiro-ministro? Quem seria o maior? Eram 12, mas quem seria o maior? E neste momento, então, os discípulos perguntam: quem é o maior no reino dos céus? Eu fico imaginando ali a cena. Provavelmente, um olhou para o outro e pensou: eu vim primeiro. Eu sou maior. Eu sou melhor. Eu sou, usando para o nosso contexto hoje, né? Eu sou adventista de berço. Eu sou melhor do que aquele que vem depois. Ou talvez o outro discípulo olhou para os discípulos e pensou assim: não, eu sou o mais erudito. Eu sou o mais inteligente. Eu tenho que ser o maior. Eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que ser o primeiro-ministro. Talvez o outro olhou para os discípulos: não, eu sou o discípulo mais querido. Eu vou ser o melhor. Eu vou ser o primeiro. Com toda certeza, os pensamentos devem ter sido diversos. Diversos pensamentos. Os discípulos queriam ser o primeiro. Queriam ser o maior. Eles almejavam isso. Mas quando nós vivemos a história e entramos no nosso contexto hoje, nós percebemos que nós também não somos muito diferentes dos discípulos. Nós vivemos num mundo em que todos queremos ser o primeiro. Todos queremos ser o maior, o melhor. E essa é uma realidade. Todos queremos a medalha de ouro. A medalha de prata é apenas um prêmio de consolação. Quando criança, o nosso filho chega para nós e diz: pai, eu quero ser um médico. E você diz: amém. Louvado seja Deus. Mas filho, você tem que ser o melhor de todos. Quando criança eu falava: eu queria ser um jogador de futebol. E a resposta era: você tem que ser o melhor de todos. Este é o nosso contexto. Sempre buscamos ser o primeiro. Não somos muito diferentes dos discípulos. Quem seria o mais importante no reino messiânico? Essa era a dúvida na mente dos discípulos. Quem seria o braço direito do rei? Aquele que seria apenas abaixo do rei. Quem seria o primeiro-ministro? Essa era a dúvida que pairava na mente dos discípulos. E por isso Mateus vai contando a história. Então Jesus, ele tira uma criança, ou traz uma criança, e ali, com aquela criança na frente dos discípulos, diante deles estava a simplicidade, estava o amor sem interesse. Diante dos discípulos estava uma tremenda lição. E por isso Jesus traz aquela criança. Em outras palavras, os discípulos, eles procuravam um cargo no reino terrestre, ou no reino de Deus. Mas na verdade, se continuasse como estavam, eles estariam fora do reino. Na igreja, nós encontramos pessoas dessa maneira. Mas também na igreja nós encontramos pessoas que se acham tão inferiores, que não se acham dignas de estar diante de um ministério, diante do envolvimento da igreja na pregação do evangelho. Por isso a mensagem, na verdade, é para vocês dois, para esses dois tipos de pessoas nessa manhã.
Na igreja, muitos estão nessa situação. E nós precisamos entender que você não é maior do que ninguém, mas também você não é menor do que ninguém. Amém? Você não é maior do que ninguém, mas você também não é menor do que ninguém. E a igreja com toda certeza precisa de vocês. Quem é o maior? Essa era a grande pergunta que estava na mente dos discípulos. Quem é o maior? Sabe quem era o principal personagem que estava aqui? Alguém adivinha? Pedro. Sempre Pedro. Sempre Pedro. Se você olhar uma confusão na Bíblia, você pode ter certeza. Quem é que está ali? Pedro. Se algo inacreditável está acontecendo, quem é que está ali? Pedro. Sempre Pedro. E agora, em meio a essa pergunta, quem é que está ali? Pedro. Quem é o maior, Senhor? Quem é o maior? Pedro. Sempre Pedro. Pedro estava ali perguntando: quem é o maior? Quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? Sempre Pedro. O mesmo Pedro que, logo depois de perguntar isso, arrancou a orelha de um soldado. O mesmo Pedro que antes andou sobre as águas. O mesmo Pedro que no momento da crucificação de Jesus, quando Jesus estava sendo condenado, estava ali olhando às escondidas, distante, mas estava ali. E antes que o galo cantasse, negou Jesus por 3 vezes. Pedro. Sempre Pedro. E permita-me fazer uma aplicação nesse ponto. Muitas vezes estamos na mesma situação de Pedro. Seguimos o Mestre à distância. Muitas vezes o nosso vizinho não sabe que nós somos adventistas do 7º dia. Ou talvez nem mesmo a família saiba. A pessoa que trabalha do meu lado no emprego não sabe que eu sou um adventista do 7º dia. Não testemunhamos a respeito de Jesus. Pedro tinha a oportunidade de ser o maior, de ser o melhor, de ser o primeiro. Ele podia testemunhar. Você é aquele que andava com o mestre, é ou não é? Sim, eu seguia esse mestre. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Ele podia testemunhar, mas não. O que Pedro faz? Nega Jesus. E muitas vezes percebemos que nós também somos Pedro. Deixamos de testemunhar e por consequência disso, negamos Jesus. Mas a história continua, e eu gosto de história, né? Por isso eu estou usando o livro de Mateus hoje. Mas não vou usar apenas Mateus. A história continua. Mateus, ele conta e vai contando a história, assim como os próprios evangelhos. Acontece um momento que Jesus realmente é entregue. Jesus, ele é crucificado. Jesus, ele morre. Jesus, ele ressuscita. E Jesus agora aparece aos discípulos. E Jesus novamente dá a missão da igreja aos discípulos. Agora lá no livro de Atos, no capítulo 1. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. E eu usei esse texto há 2 semanas atrás,
mostrando a missão da igreja. E lá no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, está a missão. A mesma missão ali que Mateus relata no capítulo 28. Capítulo 1, no verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. A missão para a igreja é dada novamente aqui no livro de Atos. A mesma missão exaltada no livro de Mateus, novamente é dada aos discípulos no livro de Atos. Vocês devem pregar o evangelho, vocês devem testemunhar. E logo, 10 dias depois, Atos 2 mostra que eles pregam o evangelho a todos os judeus. E por esse motivo, então, imaginavam que haviam pregado todo o evangelho. E como eu falei no sermão passado, imaginavam então que haviam pregado o evangelho em todo o mundo e por isso não saíam de Jerusalém, permaneciam ali, ao invés de ir pregar o evangelho a todo mundo. E muitas vezes, como falei, estamos do mesmo jeito. Estamos aguardando a volta de Jesus, mas estamos aqui, permanecendo em Jerusalém. E se esquecemos que existe um mundo do lado de fora, que precisa receber o anúncio da breve volta de Jesus. Atos no capítulo 2, Pedro agora toma a dianteira. Pedro agora tem a oportunidade de ser o maior, de ser o primeiro. Atos 2, verso 14, rapidamente. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nesse termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Pedro agora tem a oportunidade de ser o primeiro. E ele logo agarra essa oportunidade. Ele se levanta e ele começa a pregar, ele começa a falar. E agora você chega no verso 38. 2, verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro, ele se levanta. Pedro, ele quer ser o primeiro. Pedro, ele quer ser o maior. Pedro, ele toma a dianteira. E Pedro começa a pregar e pede para que eles se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus. E aí nós chegamos ao verso 40. Com muitas outras palavras, Deus testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Pedro, ele mostra com muitas outras palavras, ele continua testificando a respeito de Jesus. E no verso 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Hoje eu terei o privilégio de batizar 3 pessoas. Naquele dia eles batizaram 3.000 pessoas. Pedro havia mudado? Ou simplesmente estava ainda buscando ser o primeiro? Atos 3, verso 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda. Pedro agora começa a fazer milagres. Verso 7. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu a todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João,
todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. O povo agora corre em direção a Pedro e a João. Os mesmos que queriam ser o primeiro, que queriam ser o maior. Em outras palavras, agora estava a oportunidade. A oportunidade de ser o primeiro, já que Jesus não estava mais no meio deles. Era a oportunidade de ser o maior, de ser o primeiro. Será que Pedro havia mudado? Verso 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelita, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? E talvez um dos versos mais bonitos desse lindo sermão de Pedro. O verso 13, do capítulo 3. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quanto este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, pedistes que vos concedessem um homicida. E aí Pedro continua o seu extenso sermão. Neste momento, Pedro, na verdade, havia entendido uma coisa. Ao perguntar ao mestre quem é o maior, ele não havia ainda entendido algo primordial que nos serve como lição hoje. Quando Jesus ele traz aquela criança e mostra aos discípulos, entre inúmeras lições que uma criança pode nos trazer. Lição de humildade, de inocência. Entre as inúmeras lições que uma criança nos traz, uma delas, principal, é a qual Jesus estava querendo ensinar aos discípulos. E a qual Ele também quer nos ensinar hoje. Você quer ser o maior? Você quer, em outras palavras, entrar no reino dos céus? E agora eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês. Vocês querem entrar no reino dos céus? Querem estar ao lado de Cristo? Sim? Sim, chama coral. Fácil ou difícil essa pergunta? Todos querem. No sentido da pergunta é fácil. No ato, talvez não. Mas todos querem entrar no reino dos céus. Ou alguém aqui não quer entrar no reino dos céus? Levante a mão. Deixa eu baixar a minha aqui. Vai que Deus olha neste momento, né? Alguém não quer entrar no reino dos céus? Sim ou não? Todos querem entrar no reino dos céus. Essa é uma pergunta fácil. Porém, para entrarmos no reino dos céus, nós precisamos entender essa lição. Nós precisamos entender que assim como uma criança depende do pai da mãe para mamar, depende do pai e da mãe para ser trocada, depende do pai e da mãe para lavar, para tomar banho. Em outras palavras, depende de um poder maior. Eu e você, para entrar no reino dos céus, precisamos depender de um poder maior. Que poder é esse? Deus. Se você não entender que você não passa de um miserável pecador, falho, terrível. Não importa se você nasceu na igreja ou se você veio depois. Não importa se você é líder da igreja ou se você não é líder. Se você não entender que você é um miserável pecador, e se não fosse por intermédio de Cristo, você não estaria aqui hoje. Você não vai entrar no reino dos céus. Se você não entender que você precisa de Deus para você vencer, para você entrar no reino dos céus, que você precisa desse poder maior, você não vai entrar no reino dos céus. Você vai tentar lutar, você vai tentar batalhar, guerrear com suas próprias forças, mas o que vai acontecer? Você vai cair e vai cair feio.
Porque é impossível você vencer sem Jesus. Impossível. A pergunta dos discípulos: quem é o maior? Eles queriam ser o maior no reino terrestre. Mas a lição durante toda a história mostrou que o maior, na verdade, é o menor. Aquele que entende que depende de Deus para tudo. Nós teremos agora em seguida um batismo. Mas eu gostaria de encerrar a mensagem dessa manhã fazendo um apelo para vocês. O primeiro apelo é para vocês que ainda não são batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seja você que está aqui no nosso meio, ou seja você que está nos ouvindo. Talvez existem pessoas lá em cima que não sejam batizados ainda. O convite para vocês nessa manhã é para que vocês tomem a decisão de colocar Deus em primeiro lugar na vida de vocês. De entender que Ele é o maior. De entender que vocês precisam tomar uma decisão ao lado dEle. E mostrar publicamente que vocês aceitam o sacrifício dEle na cruz do Calvário. Tomar a decisão de ser batizados. Neste momento eu gostaria de, os batizandos possam ficar em pé. Eles estão ali, os três. Eles vão sair neste momento e eles vão subir. Eles vão subir. Pode ir. Eles vão subir neste momento. Eles vão subir para colocar um roupão, para descer as águas do batismo, num dia frio como hoje. Entendendo que não será a água que vai limpar eles. Entendendo que a aceitação do sacrifício de Cristo, eles já aceitaram. Não é neste momento que eles vão aceitar o sacrifício de Cristo. Eles já aceitaram. Não é neste momento em que os pecados deles são limpos. Os pecados já foram limpos quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Neste momento, todos os pecados foram limpos. Só que neste momento eles vão mostrar publicamente que eles aceitam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E por isso vão demonstrar publicamente isso. Você que não é batizado ainda nessa igreja, o meu convite é mais do que especial para você. Se prepare. Se entregue a este Deus. Desça as águas do batismo. Aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se unem a este povo que aguarda a breve volta de Jesus. Faça isso. E por que eu estou apelando para você neste momento? Eu não ganho nada com isso. Mas ganho sim uma coisa, que é o que eu mais almejo, depois de ver a Cristo. É poder um dia, lá no céu, ao lado do Mestre, ter a oportunidade de algumas pessoas virem até mim e dizer assim: pastor, obrigado porque naquele dia você foi usado por Deus. E o Senhor fez um chamado. E eu aceitei esse chamado. E hoje eu estou aqui com Cristo. Sabe qual é o principal motivo de eu ser um pastor? Ou um dos principais motivos? O primeiro deles é me salvar. Mas depois é poder ver pessoas assim lá no céu.
quão gratificante será poder ver você lá no céu. Você que ainda não é batizado. Que você possa tomar essa decisão ao lado de Cristo. Se entregar a Ele e descer as águas do batismo. O batismo da primavera logo chega. Procure o pastor, procure a liderança da igreja. Se ainda alguma coisa está te faltando, nos procure que nós vamos te ajudar para que você tome essa decisão ao lado de Cristo. Eu não vou pedir para que você se levante neste momento, mas você que não é batizado nessa igreja, levante a mão novamente. Só para me ver quem é. Vocês. Cada um de vocês. Pode ficar com a mão levantada. O chamado de Deus é para vocês neste momento. Se unem à igreja de Deus. Desçam as águas do batismo. Marquem o seu batismo para a primavera. Marquem. Pastor, eu quero me batizar na primavera. Nesse lindo batismo. Marquem. E com toda certeza, Deus vai marcar isso também. E para a honra e glória de Jesus, teremos o privilégio de batizar vocês. Mas acima de tudo, quando Jesus voltar, eu quero ter o privilégio de encontrar vocês lá no céu. Amém? Amém. O meu segundo chamado, e aqui eu encerro, é para vocês, igreja. Se eu quero realmente entrar no reino dos céus, eu preciso entender algo primordial que Deus nos aclara através da sua palavra. Nós não podemos ficar como os discípulos ficaram em Jerusalém, aguardando simplesmente a volta de Jesus, de mãos atadas. O único que saiu na região sempre, Pedro. Mas saiu apenas 70, 80 quilômetros de Jerusalém. Estavam ali, aguardando a volta do Mestre. E isso não é errado. Nós temos que aguardar a volta do Mestre. E por isso, a primeira frase que eu falei hoje, ou a primeira palavra foi Maranata. Porque nós precisamos aguardar a volta do Mestre. Devemos almejar isso todos os dias. Devemos sonhar com isso. Querer isso. Querer estar ao lado do Mestre todos os dias. Eu devo acordar pela manhã e dizer, um dia a menos para a volta de Jesus. Deve ser o meu sonho primordial na minha vida. Estar ao lado do Mestre. Ver Jesus voltando nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Mas cuidado, para não ficar na mesma situação que os discípulos ficaram em Jerusalém. Sentados, aguardando a volta do Mestre. Há pessoas do lado de fora que precisam saber que Jesus está voltando. Há pessoas aqui no nosso meio que precisam estudar a Bíblia, porque querem se batizar. Há pessoas que entram dessa igreja domingos, nas quartas, que estão aflitas, buscando uma verdade, buscando uma solução. Não preciso nem ir muito longe. Há pessoas no nosso meio que estão assim. Mas há pessoas que estão do lado de fora. Ao redor deste bairro, ao redor da onde você mora. Ao redor dessa cidade. Ao redor deste país, ao redor do mundo inteiro.
não conhece o que nós conhecemos, que não conhece a Bíblia Sagrada, muitas delas não têm nenhuma esperança em seu coração. Vivem um mundo de angústia e de tristeza. Vivem numa depressão profunda. Vivem num mundo onde realmente é terrível, e esse é o nosso mundo. Vivem em meio aos problemas e não tem nenhuma solução. Mas existe uma solução. Existe o remédio. E o remédio é a volta do Mestre. É o reino dos céus. O remédio é o reino de Deus. O meu chamado é para vocês, igreja. Vamos, de uma vez por todas, anunciar que o reino de Deus está próximo.